Olha só o tema da nossa live de hoje, excepcionalmente hoje, nessa semana. Seja a mulher que ninguém acreditou que seria. Olha que legal. Me deem um feedback aí se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite, gente. Boa noite. Gente, que bom que vocês estão aqui nesse dia. Hoje, nessa live na terça, estão ouvindo. Então, vamos lá. Que legal, né? Quando a gente pensa nisso. Ser uma mulher que ninguém pensou que você seria, né? Tem vários motivos para a gente se tornar uma mulher que ninguém botou fé, que ninguém acreditou. Ninguém acreditou que nós pudéssemos nos tornar uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa profissional. Então, um pouquinho dessas histórias que nós vamos falar hoje, tá? E são essas reflexões que são importantes, porque muitas vezes, né? Muitas vezes, o que acontece? Nós ouvimos tantas coisas que nós não somos capazes, que nós tomamos isso como verdade, né? Mas muitas pessoas passam por cima de tudo isso, e é um pouco disso que nós vamos falar. E vamos falar também do que nós podemos fazer se a gente está vivendo nesse círculo para a gente sair dele, tá bom? Então, bem-vindos. Não coloquei nenhum filtro hoje. Tá bom, assim, tô linda, assim, sem filtro. Esqueci de colocar filtro. Então, vamos lá. Bora começar, compartilhe aí, compartilhe com mulheres maravilhosas que têm histórias de superação. Aliás, olha só, ninguém tem coragem de entrar aqui. Eu pedi para vocês compartilharem histórias maravilhosas aqui para entrar ao vivo e o pessoal tá com medo. Me mandaram algumas histórias, mas não querem aparecer aqui ao vivo. Quem tiver aqui com alguma história e quiser aparecer ao vivo, me fala aqui, me fala, quero contar a minha história. Quem não quiser, não precisa, tá? Então é isso, compartilhem. Vai ficar gravada a live aqui no Instagram por uns dias e depois vai lá para o YouTube, tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho desse tema, né? É engraçado. Quando a gente pensa nessa mulher, né? Como que a gente começa? É importante a gente puxar lá de trás, né? De onde vem, de onde a gente começa essa formação dessa crença, que na verdade vira uma crença de que não somos capazes muitas vezes, né? Bom, eu já falei uma vez aqui e vou repetir. Eu entendo, né? Eu acredito que nós somos assim como um barril de memórias, né? Para representar o que significa a nossa cabeça aí. É como se fosse um barril de memórias. E aí, gente, imaginem que desde o nosso nascimento, ou antes até da gente nascer, na verdade, esse barril vai entrando um monte de memórias. Então lá tem memórias boas, tem memórias ruins, né? E a gente vai acumulando isso pela vida toda. E além disso, dessas memórias, o que é mais importante, que muitas vezes nós não damos conta disso, é o significado que nós damos para essas memórias. Porque com esses significados é o que nós formamos as nossas crenças. São os significados que formam as nossas crenças. E eu vou dar um exemplo que fica fácil de vocês entenderem. Olha, muitas vezes, numa casa, por exemplo, dois irmãos passam por uma mesma situação, pode até ser gêmeos, tá? Passaram por uma mesma situação, viveram a mesma experiência, lá no barril deles, né? Receberam as mesmas memórias, mas qual a diferença?
qual a diferença que fez com que um tivesse lá no futuro uma crença limitante e o outro não, nada, simplesmente entrou lá no barril de memória dele e tá lá, não fez mal nenhum. O que acontece quando uma situação dessa passa, né? Exatamente isso que eu falei, o significado que nós demos. A gente pode passar a mesma situação e dar um significado muito diferente do que outras pessoas. Então, cada pessoa dá um significado para uma memória. Por isso que nós não podemos nunca fazer uma avaliação do que as pessoas passam, né? Ah, só por isso, e nós temos esse costume de falar, nossa, só por isso essa pessoa ficou assim, ah, só por isso. Não, gente, nós temos que respeitar o como as pessoas significam as memórias que elas têm. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Toda a diferença na vida futura, tá? Então são essas memórias que vão formando lá na frente o que eu sou. E essas memórias, como eu formo essas memórias, né? Vai entrando nesse barril de que forma? Bom, vai entrando com tudo que eu sinto, com tudo que eu ouço, com tudo que eu vejo. E é dessa forma que eu vou formando lá as minhas memórias. Então, assim, cada um... E mais um sinal que nós somos completamente diferentes, né? Então, eu posso ouvir a mesma coisa de forma diferente, eu posso ver de forma diferente e eu posso sentir de forma diferente. Então, tudo isso vai montando... vai montando a nossa estrutura emocional, tá? É tudo isso que vai montando a nossa estrutura emocional. E é da nossa estrutura emocional que a gente tira a capacidade de dizer, né? A força de dizer, ah, eu posso, eu quero, eu sou, eu consigo, eu mereço isso. O merecimento é muito importante. Muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com merecimento, né? Não se sente merecedora. E o merecimento é muito importante. Então, prestem muita atenção nisso. O quanto você se valoriza, o quanto você se sente merecedora das coisas que você tem, das coisas que você recebe na vida. Isso é muito importante a gente avaliar. E aí, vamos lá, né? Quando a gente pensa em alguém que ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava... O que a gente pensa, né? O que essa mulher pensou para ela superar tudo isso, né? Imagina uma mulher que ninguém acreditava que ela seria capaz de ter um bom emprego, ninguém imaginava que ela seria capaz de fazer um bom casamento, ninguém imaginava que ela seria capaz de ser uma boa mãe, e ela se tornou isso. Com qual pensamento, com quais atitudes essa mulher chegou nesse lugar? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Gente, boa noite, pessoal que tá passando aqui, boa noite. Boa noite a todos. Todo mundo que tá aqui, boa noite. Oi, Bárbara, tudo bom? Hein, gente, o que vocês acham que essa mulher pensou? Eu trouxe algumas reflexões, né? Primeiro, que essa mulher tem uma força dentro dela, que ela pensou assim, ó. Primeiro, né? Olha, eu ouvi tudo isso, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, mas eu vou provar para todo mundo que eu sou capaz. Então, esse pode ser um pensamento que move a mulher a conseguir e chegar onde ela quer, tá? Esse pode ser um dos pensamentos. Ah, Bárbara, tenho que parar aqui, que notícia boa, passou na primeira fase, que orgulho, parabéns, viu? Aí, gente, outra coisa é o seguinte,
Muitas vezes, acabamos de falar do significado, né? Muitas vezes eu ouvi várias coisas de que eu não era capaz, que eu não chegaria, que eu não faria, mas sabe qual o significado que eu dei para isso? Nenhum. Isso não me fez mal, isso não me contagiou, isso não interferiu no meu pensamento de ser capaz. Então, não me fez mal nenhum. E a outra forma é se realmente eu cresço dentro de uma estrutura muito forte, né? E que eu trago boas memórias. Então, provavelmente, isso vai ajudar muito para que eu tenha uma estrutura lá na frente de forte, de mulher forte, né? Convicta das coisas que eu quero, como eu faço, porque eu faço, onde eu chego, o quanto eu mereço, tá? Então, tudo isso é importante a gente pensar. Ai, deixa eu ver aqui, pessoal. Legal que vocês estão aqui, viu? Poxa, quanta coisa boa, que bom. Gente, mulheres poderosas. Olha aqui, ó, Bárbara, você podia ter entrado aqui, entra aqui ao vivo para contar a sua história aí. Passou na primeira fase, tem que entrar aqui para contar, hein? Contar a sua experiência. Olha, muito legal. Olha que experiência boa. E aí, gente, o que a gente pensa de tudo isso? O que eu penso de tudo isso? E o que eu vejo, na verdade, né? O que eu vejo muito? Essa teoria, né, parece fácil, mas não é. E na maioria das vezes não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E por que não é isso que acontece? Porque quando nós trazemos as nossas memórias lá que eu falei para vocês agora dentro do nosso barril, é dali que eu formo. Geralmente, né, quando eu pego as minhas memórias que não foram boas, que não foram tão boas, é dali que eu formo o quê? As minhas crenças, né, que a gente chama de crenças limitantes. E as crenças limitantes são o que? As verdades que a gente acaba acreditando, né? Nós acreditamos e acabamos nos limitando de alguma coisa. Então, as crenças limitantes que nós levamos, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, de forma inconsciente, acaba nos limitando de fazer muitas coisas na nossa vida, tá? Então, é muito importante que a gente pare e faça essa análise do que realmente marcou, né? Do que realmente nos move, do que realmente nos moveu. Deixa eu tentar colocar esse outro fone aqui, mas ele não tá muito bom. Bom, às vezes, eu já falei, né? Que às vezes a gente ouve muitas coisas e dá significados diferentes. Na crença limitante é a mesma coisa, tá? Às vezes eu ouço algo que pode me trazer uma crença limitante muito grande, só que para mim entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas para muitas pessoas, a pessoa dá um significado forte nisso. E aí sim, pode virar algo que impede ela de realizar. Né, de realizar algo, de dar o próximo passo, de ir pra frente. É isso aí. Autossabotagem. Autossabotagem. Ana Paula P. Isso aí, autossabotagem. Autossabotagem, gente, é aquela vozinha que fica falando no nosso ouvido o tempo todo. Não vai, não faça, né? Por causa disso, disso e disso. Eu trouxe até alguns exemplos aqui para que vocês reflitam. Se vocês já ouviram e se isso fez algum efeito na sua vida. E é isso mesmo. Nós muitas vezes não nos damos conta de quantos sabotadores existem no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, falando ali no nosso ouvido o tempo todo. O tempo todo tem um sabotador falando alguma coisa nos nossos ouvidos. Aliás, é o tema da nossa mentoria de hoje. Se tem alguém da mentoria aí, já tá sabendo que hoje é o tema da nossa mentoria às 20 horas. Bom, e
se as nossas crenças, né? Se as nossas crenças vão lá na frente determinar os nossos resultados, é importante que a gente leve isso muito a sério, que a gente tenha consciência de quais são as nossas crenças, né? Porque muitas vezes eu não chego onde eu quero chegar, né? Eu não atinjo lá passar lá na primeira fase, igual a Bárbara colocou aí. Por quê? Porque eu tenho crenças que eu não sou capaz, eu tenho crenças que eu não mereço isso e por isso eu não vou, eu não faço, eu me sinto insegura e nem me arrisco. Muitas pessoas não se sentem capazes e não tentam, porque não se sentem merecedora, né? E aí as pessoas perguntam, poxa, de onde saiu essas crenças limitantes? Por quanto tempo vocês acham que a gente carrega na nossa memória essas crenças? Quem palpita aí? Palpitem. Quem palpita? Me falem. Sabem? Sabem sim, tem um monte de gente aqui que tem certeza que sabe. Acho que eu tô com delay, né? Tá devagar aqui a internet. Desde muito cedo. Minha amiga Iraci tá aqui, querida. Beijo. Desde muito cedo. Realmente, as nossas crenças, gente. A Bárbara tá falando, me senti mais segura depois que fiz o acompanhamento de coaching com você. Obrigada pelo reconhecimento e parabéns de novo, viu? Obrigada. Gente, é desde muito cedo mesmo, de muito cedo, desde a infância, desde a nossa infância. E aí muitas pessoas perguntam, caramba, uma coisa que aconteceu comigo lá quando eu era criança, que impacto pode ter na minha vida agora? Gente, tem impacto. Tem impacto, sabe por quê? Porque faz parte das nossas memórias. E das nossas memórias que são conscientes e inconscientes, o que é pior. Então, muitas vezes nós não sabemos que temos essa crença, né? Mas temos, porque elas estão lá atrás, são inconscientes. Nós não temos noção de que temos aquela crença, mas temos. Por isso que a gente tem que se policiar o tempo todo e ter muito cuidado para a gente não cair e não entrar numa crença limitante, porque isso nos impede muito de fazer várias coisas e de chegar onde a gente quer chegar. O Luiz está falando assim, ó, importante sempre voltar no primeiro setênio. O primeiro setênio são 7 anos, os nossos primeiros 7 anos de vida, né? Onde nós temos lá várias memórias que ficaram desde quando, né? Do nosso nascimento, o primeiro contato com os nossos pais, com os nossos familiares, com a nossa escola, né? Então, isso é muito forte na nossa vida, muito forte. São realmente, Ira, são verdadeiras armadilhas e nós já falamos aqui só de crenças limitantes, mas eu quero trazer um dia novamente para a gente falar aqui só de crenças limitantes, convidar mais pessoas para a gente falar de crenças limitantes. E aí, quer ver alguns exemplos? Eu vou falar alguns, mas o pessoal pode falar. O Luiz, eu sei que tem uma lista imensa aí que ele trabalha muito bem com crenças limitantes. Temos até um trabalho aí só de crenças limitantes que nós desenvolvemos. Então ele tem várias decora aí na cabeça dele. Quem tiver aí pode ir falando. Mas quer ver? Pensa bem. Muitas vezes, quem nunca ouviu, desejou alguma coisa na vida, né? Desejou ir para algum lugar, né? Eu sou um adolescente que pensou assim... poxa, eu tenho um sonho de morar no exterior, fazer um intercâmbio ou comprar alguma coisa muito diferenciada e ouviu
inclusive dentro da própria casa. Ah, isso não é para você. Isso não é para você. Por quê? Porque fazia, né, ou faz aquela comparação que só quem pode ter aquilo é pessoas com uma classe social melhor. Então isso não é para você. Se você quiser isso, tem que trabalhar muito duro. As coisas não acontecem assim, né? O trabalhar muito duro é outra crença limitante. Quando a gente ouve isso, é uma crença que muitas pessoas têm, porque era muito comum nós ouvirmos isso na nossa vida, na nossa infância. Para ter o que quer, tem que trabalhar muito duro, tem que trabalhar duro, né? E muitas vezes as pessoas se matam de trabalhar e não param para enxergar estrategicamente as oportunidades que muitas vezes vai te trazer muito mais recursos do que simplesmente focar ali se precisa ter. Acho que caiu a internet, não, voltou. Deixa eu ver se alguém manda. O Luiz mandou: homens não prestam. Homens não prestam. Gente, homens não prestam. Isso também, essa crença também é muito forte. E fica mais forte ainda, eu que trabalho com relacionamento, posso afirmar para vocês isso. Essa crença, ela é muito forte de homens não prestam, e essa crença ela fica mais forte ainda com pessoas que viveram com pais com relações problemáticas. Então, assim, pais que brigavam, pais que tinham, enfim, com separação, com traição, com alcoolismo, e com o reforço dessa crença que homem não presta, são geralmente mulheres com dificuldades para entrar num relacionamento. E se ela entra num relacionamento, ela é uma mulher problemática dentro do relacionamento. Por quê? Porque ela será, se ela não se trabalhar, se ela não trabalhar essa crença, ela vai ser aquela desconfiada o tempo todo. Ela vai ser a ciumenta, ela vai ser a desconfiada, porque ela crê que o homem não presta. Então, inclusive, o que ela encontrou, o que ela elegeu, o que ela casou, não presta no conceito dela, né? A crença limitante dela faz ela viver com isso, com esse fantasma. E aí, vira o que a P falou aqui agora há pouco, vira o sabotador da vida dela. Aí é um inferno da vida dela, sabe por quê? Porque esse sabotador, ele fica no ouvido dela o dia todo falando assim, ó, onde ele está? Nossa, ele saiu para trabalhar faz 1 hora e ainda não te ligou, não avisou que chegou. Será que ele foi trabalhar mesmo? Ah, pega o celular dele e vai ver se não tem uma mensagem diferente. Gente, a mulher começa a viver um inferno, um inferno. É louco, essa crença é muito louca. Quem tem mais exemplos? Manda uma mais aí, Luiz. Tio Luiz, manda mais uma. Parabéns pro Luiz que hoje virou titio. Manda mais uma, Luiz. Olha, tem uma aqui também que é forte. O que é suado é melhor, também a gente ouvia muito. Tem que suar muito para ganhar, para comprar o que você quer. Então, o que é suado melhor entra naquela das pessoas trabalharem realmente duro para conseguir o que quer e não imaginar que existem outras formas de se dar bem, de ganhar dinheiro, de ser mais estratégica, de ter uma vida mais leve. O você não merece. Você não merece. Gente, o você não merece é uma frase que a gente nunca pode falar. Nunca pode falar isso para os nossos filhos, principalmente. Mãe, me dá isso, você não merece. O você não merece, ele impregna, né? Ele fica lá tatuado na vida da pessoa e a pessoa vai ter dificuldades no futuro de se sentir merecedora. E isso pode ser uma besteira, pode ser assim, quero um carrinho. Ao invés de falar você não merece, explica a real causa, né, a verdade, o porquê que você não vai comprar aquele carrinho naquele momento. Não posso, não tenho dinheiro, não é o momento para isso. Fala a verdade, o você não merece é
um gatilho desesperador para a pessoa, quando fica adulta, não se sentir merecedora. E a pessoa que não se sente merecedora, geralmente vira aquela pessoa que trabalha demais, o Luiz falou que não tá entrando. A pessoa que não se sente merecedora, não que ela não se esforce, ela trabalha demais, ela se esforça demais, mas ela não consegue dar o próximo passo para o merecimento. Ela vai ser aquela pessoa que faz, ela vai fazer sempre demais. Ela não se sente merecedora. Foi pura sorte também, foi pura sorte é uma forma de te desvalorizar. E se você ouve isso, foi pura sorte, e você não tem, né, você não tem esse valor de merecimento, você cai na armadilha, Bom, outra, né? Não tenho dinheiro para nada, é péssimo isso. E nós temos um costume horrível de falar, não tenho dinheiro. Ontem eu ouvi uma coisa muito importante, que eu vou mudar meu comportamento, decidi que eu vou mudar meu comportamento. Não sei se foi ontem ou hoje de manhã, que eu já trabalhei muito hoje. Que é assim, quando uma pessoa chega pra você e fala assim, nossa, Mônica, como você tá bem, como você tá bonita. Eu tenho o costume de falar, obrigada, não, imagina. Não, todas as vezes que a gente receber um elogio, nós temos que falar assim, eu mereço e eu aceito. Gente, nós temos que aceitar, nós temos dificuldade para aceitar as coisas que nós merecemos. Todos nós, eu tenho, vocês têm, aliás, tenho vários, né? Eu falo sempre para vocês que eu também tô no processo junto com vocês, processo de desenvolvimento. E eu ouvi isso aí ontem, hoje, mas ouvi. Eu mereço, como que é que eu falei? Eu mereço, eu aceito e eu mereço. E então, eu fui pura sorte, não tenho dinheiro, não consigo aprender isso. Isso é muito pra você. Você é pobre pra pensar em estudar num lugar desse. Quantas vezes, né, muitas pessoas da nossa faixa etária aqui ouviram isso. Muitas pessoas que se formaram aí em universidades públicas ouviram, não, você não teve uma base para estudar numa universidade pública ou para entrar numa universidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Homens não prestam, eu já coloquei. Tem uma que é forte também. Ouvir assim, qualquer reclamação que você faz de relacionamento, e eu tenho clientes que falam muito isso, que ouviu muitas vezes quando falava que alguma coisa não andava bem, não tá tão bem assim, as pessoas falarem, é assim mesmo, amor é sofrido mesmo. Gente, amor não é sofrido mesmo, né? Nós temos a opção de escolher onde nós queremos ficar. E de preferência sem sofrimento. Então, assim, isso é uma crença horrível. Não, imagina você viver a vida inteira infeliz porque você ouviu, acreditou, virou uma crença para você, sim, o amor é sofrido mesmo. Então, vou sofrer, né? É péssimo isso. Muito ruim. Bom, quem tiver outro exemplo aqui, coloca, de crença limitante que te paralisou em algum momento. Enfim, são várias, tá? Eu e o Luiz aí fizemos uma lista para um trabalho. O Luiz acho que tá com a informação mais atualizada que eu. Acho que foram nós fizemos uma lista de 170 crenças limitantes. Mais ou menos, eu lembro mais ou menos de 170. Ele já deve ter incluído mais aí, porque toda hora aparece uma diferente. Então, como eu posso me tornar alguém que realmente acredite
que eu posso chegar onde eu quero chegar e que nada que eu ouço, nada que aconteça vai me impedir de chegar lá, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar isso que eu tô falando, identificar quais são as minhas crenças limitantes, né? Quais são as crenças que eu carrego dentro de mim que muitas vezes me paralisam. Eu tenho que identificar isso. Depois que eu identifico, eu trabalho essas crenças, né? Eu transformo, na verdade, essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras, tá? É um trabalho muito legal, muito legal. A Bárbara que tá aqui, acho que fez, não lembro direito, que ela foi minha coach, ela falou aqui que foi minha coach, acho que ela fez, não lembro direito. Mas é um trabalho muito legal, muito interessante, que você consegue realmente sair de crenças assim que andaram com você a vida toda. Outra coisa, né? Outra coisa que faz você caminhar e que a gente fala quase todas as lives: autoestima em dia. Gente, nós temos que estar com a nossa autoestima em dia. Quando nós estamos com a nossa autoestima em dia, é muito difícil alguém nos derrubar. É muito difícil, tá? A Bárbara falou que fez. É muito difícil alguém nos derrubar. A nossa autoestima em dia faz muito, nos fortalece muito. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso porque na maioria das vezes que chega uma mulher que não está bem no seu relacionamento, ou que não está bem no seu relacionamento amoroso, ou no seu relacionamento no trabalho, enfim, se ela não está bem, você mexe e vai encontrar problemas de autoestima. Trabalhe muito para que a sua autoestima esteja em dia. E tem outro ponto que eu acho super importante, e se vocês acharem aqui algum outro, pode colocar, tá, gente? É super participativo a nossa live, fiquem à vontade. Outro ponto que é fundamental e que tá no momento certíssimo pra gente falar disso é ter metas. Gente, quando nós colocamos as nossas metas para andar, né? Nós temos metas, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero. Nós temos essas metas como nosso motivador. E quando eu tenho um motivador, eu raramente dou atenção para o que estão falando de mim. Raramente eu dou atenção para as pessoas que querem que eu acredite em coisas que eu não quero acreditar. Então, tenham certeza disso. Metas bem definidas move você. Não entrem, se você está saindo de 2021 sem ter metas definidas, não entrem em 2022 da mesma forma. Não aceite ter um ano igual você teve de 2021. Entre com metas definidas. Isso vai fazer toda a diferença, tá? E quem trabalha aqui com metas definidas sabe disso. E aí, falando um pouquinho aqui bom, falei da autoestima, que daí eu consigo encarar melhor, né, os meus momentos, os meus problemas. O importante da autoestima é, além das críticas, né, quando eu tô com a autoestima em alta, eu não dou ouvido para os meus sabotadores. A boa autoestima bloqueia eu ouvir o que os meus sabotadores querem me dizer. Isso, até nisso faz bem a autoestima, tá? Então, trabalhem sempre a autoestima. É super importante. E voltando um pouquinho nas metas, não basta só a gente desenhar as metas, né? Nós temos que entrar em ação. Então, desenhar metas, entrar em ação, começar a executar o que a gente tem para executar e pensar o seguinte: se todos os dias eu der um passo em direção, né? Imagina que a sua
sua meta tá lá em cima e você tem uma escada para chegar lá. Mas se cada dia você der um passo em direção ao degrau, cara, você tá evoluindo pra caramba, né? E isso vai te motivar. Se você der um passo hoje, você já tá saindo do lugar onde você estava antes. E isso é muito motivador. Quando a gente faz isso, nós não temos tempo de pensar em coisas que vão nos paralisar, tá? Então não esqueça disso, não esqueça. E para falar de metas 2022, tô pensando aqui, tá? Pensei em uma outra possibilidade, mas eu vou fazer uma enquete no Instagram, se vocês querem, como a última live do ano, que a gente traga dicas de como fazer as metas 2022. Essa é uma opção, mas agora, a hora que eu fui me maquiar lá um pouquinho, eu tive uma outra ideia, que talvez eu ainda faça até o final da live. Vamos ver. Que vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal também. Vamos ver. Bom, gente, quem quer contar uma história? Alguém quer contar? Todo mundo tem vergonha de contar história, mas eu tenho 2 histórias aqui que eu recebi. Ó, o Gilmar tá falando aqui, ó, definir e priorizar as metas uma a uma. Exatamente, Gilmar. É esse trabalho que nós fazemos aqui quando nós trabalhamos metas, tá? Nós começamos lá no pilar sonho, descemos para a meta e trabalhamos o passo a passo, como chegar lá. Como, quando e onde, tá? A gente vai, exatamente isso que a gente faz, uma por uma. Dá trabalho? Isso é uma outra coisa que eu falei hoje para um cliente meu. Dá trabalho? Dá um puta trabalho. Dá um puta trabalho. Só que isso garante que você pise em 2022 de uma forma muito mais leve e muito mais segura. Não tenha dúvidas disso, tá? Não tenha dúvidas disso. É uma forma de você ter um ano mais seguro. Bom, aí eu vou falar o seguinte. Olha, eu tenho 2 histórias aqui que eu recebi, só que as pessoas não querem aparecer, porque tem vergonha de aparecer aqui no Instagram, na telinha. Eu sei que não é fácil participar de uma live, ainda mais quando a gente fala de uma história pessoal, né? Falar de história pessoal traz uma certa emoção, então eu entendo perfeitamente, mas eu quero compartilhar porque eu achei bem legal, tá bom? Vocês querem ouvir? Querem ouvir? Eu não vou falar nomes, logicamente. Bom, mandem coraçãozinho aí se vocês querem ouvir, senão eu não vou contar. Olha só, a primeira, vou contar porque eu tenho que tem horário hoje para terminar a live que tem mentoria daqui a pouco. Bom, por falar em mentoria, gente, quem não entrou na mentoria esse ano, já estamos com a nossa lista de espera para 2022, tá? 2022 teremos outro grupo de mentoria e já estamos com a lista de espera lá no Instagram. Só entra lá no meu Instagram, lá na bio, tem o link lá, da mentoria Mulher Harmônica, que é a primeira que nós vamos lançar em 2022, em janeiro, né? Dando continuidade aqui de 2021, mas teremos várias novidades em 2022. Olha só, a história, gente, ela fala o seguinte, né? Essa pessoa fala o seguinte, que ela foi mãe muito jovem, com 16 anos. Então, uma pessoa que foi mãe aí com 16 anos, e o meu namorado, na época, não assumiu a criança e fiquei com meus pais, que me criticaram muito, né? Ouvi várias vezes que eu tinha acabado com a minha vida. Né? Então, quando ela estava grávida, ela ouvia o tempo todo que ela tinha acabado com a vida dela. Enfim, tendo ficado grávida com 16 anos. Mas eu sempre pensava, vou estudar, trabalhar e dar uma linda vida para minha filha. Bom, logicamente que aos poucos
Minha filha conquistou o coração dos meus pais e eles me ajudaram. Voltei a estudar e comecei a trabalhar como vendedora de uma loja. 2 anos depois, eu era gerente da loja e consegui iniciar a faculdade. Trabalhava muito, inclusive finais de semana. Nas folgas, dava o máximo de atenção para minha filha e para estudar me restavam as madrugadas. Foi uma luta grande, mas com 21 anos consegui uma bolsa na faculdade e arrumei um estágio em uma multinacional. Então a primeira parte ela fala isso. E aí ela entra e fala assim, ó, resumindo, ainda estou nessa empresa, passei por vários cargos e hoje sou gerente geral de uma área muito importante. Lidero 34 pessoas. Me casei com uma pessoa incrível e tive mais um filho que está com 3 anos. Minha filha foi muito bem aceita por ele e moramos todos juntos. E nesse mês de dezembro ela fará 15 anos e vamos comemorar com uma linda festa. Ah, que legal, gente. Não sei se a pessoa tá aí, também não vou falar o nome, mas uma história, olha só, inspiradora, né? Para que a gente não pare, porque se prestarmos atenção nessa história, o que eu pensei, né? A coisa mais fácil que ela teria a fazer, já que os pais aceitaram ela dentro de casa grávida, era se acomodar, né? Ah, tá bom, vou me acomodar, vou ficar aqui, estão me criticando, mas ok, vou ficar aqui e tudo bem. Mas não, ela foi à luta aí e conseguiu crescer e enfim, dar uma vida boa para a filha, dando pro filho também. Que bom. Gostaram? Agora essa, olha, diz o seguinte, essa história. Tive uma infância muito simples e estudei em colégios públicos. Meu sonho era ser advogada. Não entendia muito do que se tratava, mas minha tia tinha uma amiga que era advogada e eu, quando encontrava com ela, pensava, quero ser igual ela, uma advogada. Com muito esforço entrei em uma faculdade, tinha bolsa e meus pais ajudavam com muito esforço. Comecei minha jornada de trabalho como aprendiz em um escritório onde fiquei alguns anos. Hoje tenho o meu escritório com 6 colaboradores e me sinto realizada. E certa que sou muito parecida com a amiga da minha tia. Eu gostei, muito engraçado, gostei também bastante. Obrigada por compartilhar. Também não sei se a pessoa tá aqui, mas obrigada por compartilhar. Então, gente, olha só. Nossa, já tem que colocar o óculos para ler. Essa hora piorou ainda, não enxergo mesmo. Então, por que eu gosto dessas histórias, né? Porque essas histórias nos movem, nos inspiram. Poxa, faz a gente acreditar que realmente nós podemos, né? Nós podemos dar passos que muitas vezes nós somos barrados pelas nossas crenças limitantes. Por isso que a gente tem que resolver as nossas crenças limitantes, né? Tem que exterminar essas crenças limitantes para que a gente chegue exatamente onde nós pretendemos chegar, com as nossas metas bem definidas e com a nossa autoestima em alta, ok? Então, olha só, o seguinte, vou colocar lá uma enquete. Vou colocar lá uma enquete no Instagram, se vocês querem que a gente fale de metas na última live do ano, que vamos fazer provavelmente só mais uma. E se quem postar lá no meu feed, pode tirar uma fotinho, que eu já vou fazer uma carinha para vocês tirarem uma fotinho e me postarem lá no meu feed, não, no meu stories, e me marcar lá, quer dizer, posta no seu stories e me marca. E uma dessas mulheres vão participar da nossa mentoria na próxima
terça-feira, 20 horas, gratuitamente, porque na próxima terça-feira, na nossa mentoria, nós vamos falar exatamente desse assunto, tá? Metas. O grupo da mentoria vai trabalhar exatamente em cima de metas. Então, quem quiser essa oportunidade maravilhosa, até para saber como funciona um grupo de mentoria, né? Até para saber o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, como as pessoas interagem, faça isso que eu tô falando. Tira uma foto minha, posta no seu stories e me marca, tá? Eu vou escolher uma dessas pessoas para participar na próxima terça-feira, 20 horas, do grupo da mentoria, o grupo que já está rodando, mas na próxima terça-feira o tema será metas, tá bom? Então, espero vocês. Quem quiser, tira uma fotinho, pose para a foto, peraí. Ai, hoje eu não tô com nada, mas pose para a foto. É isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Tenho que encerrar porque eu tô entrando agora recebendo o grupo da mentoria. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo hoje na terça-feira, em especial, porque essa semana eu tenho uma viagem, não vou poder fazer a live na quinta, mas super obrigada. Espero que tenham gostado do conteúdo e que faça bem, que utilizem, que pensem nessas crenças que paralisam vocês. Tá bom? E se precisarem de alguma coisa, mandem mensagem que eu tô aqui para ajudar todos vocês. Tá bom? Beijos. Parabéns. Obrigada, Ira. Tô te esperando, hein? Ira, tô te esperando para você contar do seu livro aqui comigo, tá bom? Começando o ano que vem, eu quero você aqui. Ira vai lançar o livro dela sábado, gente. Um monte de coraçãozinho para ela do lançamento. Essa super mulher, super coach, maravilhosa, uma amiga maravilhosa que eu fiz aí nesse mundo do coach. Parabéns, parabéns mesmo. Tá? E daí em janeiro vocês vão conhecer melhor ela, uma pessoa fantástica. Beijos. Bárbara, beijos, parabéns. Vou te ligar para falar parabéns. Beijos, gente.